Você já se sentiu um idiota? Não um simples tolo, mas um idiota no sentido mais existencial da palavra. Alguém que percebe o absurdo da vida, que sente demais, que enxerga a miséria e a beleza do mundo ao mesmo tempo. Se sim, parabéns. Você já flertou com o pensamento de Dostoiévski, o homem que fez do idiota um dos arquétipos mais complexos da literatura e da filosofia. Mas o que, afinal, significa ser um idiota na visão dele? E se eu te dissesse que talvez ser um idiota seja a única saída para essa sociedade doente em que vivemos? Dostoiévski não escreveu para agradar ninguém. Ele escreveu para ferir, para abrir feridas que o leitor preferiria manter fechadas. Suas palavras não são meras ficções, são bisturis afiados que cortam fundo a carne da existência humana. Seu romance, O Idiota, não é apenas uma história, mas uma tese filosófica, embalada em tragédia. Um estudo brutal sobre o que acontece quando um homem genuinamente bom é jogado no meio de um mundo que só entende a linguagem do egoísmo e da corrupção. O príncipe Mishkin, a figura central da narrativa, é o último romântico em um tempo que já havia trocado a paixão pela moeda, a bondade pelo cálculo, a inocência pela esperteza cínica. Seu erro? Acreditar na pureza de coração em uma sociedade que aprendeu a esmagar tudo o que não pode explorar. Ele é, para os outros, personagens, um tolo, um alienígena emocional, um erro de programação em um sistema que só aceita jogadores dispostos a trapacear. Mas a pergunta que Dostoiévski nos força a encarar é desconcertante. Quem é de fato o verdadeiro idiota? O homem que se mantém íntegro e paga o preço? Ou aqueles que traem, manipulam e corrompem a própria alma para sobreviver? O que mais inquieta em Mishkin não é apenas sua ingenuidade, mas sua capacidade de enxergar a dor alheia com uma sensibilidade quase sobrenatural. Ele não apenas vê a miséria dos outros, ele sente essa miséria como se fosse sua. É o que o filósofo romeno Émile Cioran chamou de o tormento de existir. Aquela capacidade rara e devastadora de experimentar a angústia do outro como se fosse a própria. E é exatamente essa característica que o torna tão insuportável para aqueles ao seu redor. Ele expõe suas máscaras, desmonta suas defesas, arranca suas ilusões de controle. Nietzsche, um leitor ávido de Dostoiévski, disse que ninguém mente tanto quanto o indignado, porque a indignação, muitas vezes, não é uma resposta à injustiça, mas um escudo contra a própria culpa. Mishkin desperta essa indignação nos outros. Ele é um lembrete constante de que há algo de errado no modo como vivemos. E essa lembrança é insuportável para quem já se acomodou ao jogo da hipocrisia social. A história de O Idiota parece seguir a trajetória de um mártir, mas sem a glória da santidade. Mishkin não é venerado, não é admirado, não é compreendido. Ele é no máximo ridicularizado por alguns, desprezado por muitos e destruído por quase todos. Sua bondade não o torna um herói triunfante, mas um cordeiro à espera do abate. Seu amor pela beleza e sua compaixão ilimitada são vistas como fraquezas perigosas, uma vulnerabilidade que só pode terminar em tragédia. E o pior? Talvez Dostoiévski estivesse certo. Talvez o mundo realmente não tenha espaço para os Mishkins, porque a bondade absoluta não apenas desafia o status quo, ela o ameaça. Ela mostra que o jogo pode ser jogado de outra forma. E isso é insuportável para quem já aprendeu a vencer trapaceando. Onde nos encaixamos nessa história? Seríamos capazes de agir como Mishkin, ou nos aliaríamos aos que o desprezam? Vivemos em um tempo em que o cinismo é confundido com inteligência e a frieza com maturidade. Rimos da ingenuidade, zombamos da esperança e celebramos a esperteza como se fosse sinônimo de sabedoria. Mas será que essa suposta esperteza nos trouxe algo além de um vazio difícil de suportar? Dostoiévski nos obriga a encarar essa questão, sem nos dar respostas fáceis. E o mais inquietante é que, no fundo, sabemos a resposta. Sabemos que Mishkin não é o idiota. Os idiotas somos nós, que passamos a vida justificando nossa própria falta de coragem. A tragédia do príncipe Mishkin não reside apenas em sua bondade, mas no tempo e no lugar em que ele existe. A Rússia do século XIX não era um solo fértil para almas puras. Era um território de transição febril, onde o velho e o novo travavam uma batalha silenciosa e cruel.
A aristocracia decadente tentava manter sua pompa enquanto os ideais revolucionários sopravam como ventos de um futuro inevitável. A fé ortodoxa, que um dia dera sentido à identidade russa, começava a ruir sob o peso da modernidade e do pensamento nihilista. Dostoiévski não era um mero observador distante do caos social e espiritual que o cercava. Ele era uma vítima dele. Sua vida foi uma sequência de abismos. Condenado à morte por envolvimento com um grupo de intelectuais subversivos, viu sua execução ser cancelada no último instante, trocada por anos de trabalhos forçados na Sibéria. Ali, em meio aos criminosos e miseráveis, testemunhou as profundezas da alma humana, sem os adornos das convenções sociais. Não havia máscaras. Entre os condenados, apenas a verdade nua e brutal da existência. Essa experiência moldou sua obra de maneira irrevogável. Diferente de outros escritores de sua época, que buscavam entender o homem através da razão, Dostoiévski mergulhou na escuridão do inconsciente, antecipando ideias que Freud e Jung só formulariam décadas depois. Ele compreendeu que o ser humano não é regido apenas pela lógica, mas por forças subterrâneas, paixões indomáveis, desejos inconfessáveis e contradições insuportáveis. A dor da consciência é uma carga que poucos estão dispostos a carregar. A maioria prefere o conforto da ignorância, a ilusão de que tudo está bem e de que seguir o fluxo da sociedade é o caminho mais seguro. Mishkin, no entanto, não teve essa escolha. Sua existência era uma afronta ao cinismo generalizado. Ele via através das máscaras, reconhecia a angústia não dita e se recusava a participar do jogo onde todos fingem estar satisfeitos com a própria mediocridade. Esse foi seu maior erro. Acreditar que as pessoas queriam ser libertadas quando, na verdade, estavam perfeitamente acomodadas em suas correntes. O mais cruel é que sua bondade não era suficiente para salvá-lo. A tragédia de Mishkin não foi apenas ser incompreendido, mas perceber que sua tentativa de redimir aqueles ao seu redor era inútil. Ele não poderia resgatar quem já havia aceitado o próprio naufrágio. Dostoiévski sabia disso e nos faz encarar essa verdade incômoda. Nem todos querem ser salvos. A cegueira voluntária é uma escolha comum, porque a verdade dói, expõe, exige mudanças que poucos estão dispostos a fazer. Então, quando Mishkin se recusou a jogar o jogo, ele não apenas se isolou, foi rejeitado ativamente por um mundo que não suportava o peso de sua pureza. O que nos leva a uma questão perturbadora. É possível viver no mundo sem se corromper? Mishkin não encontrou um meio termo entre a bondade absoluta e a sobrevivência. Ele representava um extremo, um ideal quase inatingível, mas necessário para nos fazer refletir sobre o que sacrificamos diariamente em nome da aceitação social. Quantas vezes calamos nossa voz para não desagradar? Quantas vezes fingimos concordar para não ser excluídos? A realidade é que todos, em algum nível, fazem concessões para se encaixar. Mishkin, ao se recusar a fazer isso, não se tornou um exemplo a ser seguido, mas um lembrete doloroso do que poderíamos ser, mas escolhemos não ser. E o preço dessa escolha é a desumanização. Vivemos em um mundo onde a esperteza é celebrada e a sensibilidade é ridicularizada. A compaixão é vista como fraqueza e o desapego emocional se tornou sinônimo de força. Mas será mesmo? Ou será que essa armadura que vestimos diariamente nos afasta daquilo que realmente nos torna humanos? Mishkin, ao contrário de todos ao seu redor, ainda sentia. Ele se permitia sofrer pela dor alheia, se comovia com a tragédia humana, acreditava que havia algo de sagrado em cada ser. E por isso foi destruído, mas talvez haja algo a ser aprendido com sua queda. Talvez sua história não seja um alerta contra a bondade, mas sim um chamado para um novo tipo de coragem. A coragem de sentir, de se importar, de não ceder ao cinismo que anestesia a alma. Ser ingênuo no mundo de hoje pode parecer um erro. Mas qual é a alternativa? Se tornar apenas mais um jogador nesse tabuleiro cruel, onde os sentimentos são descartáveis e as relações são transações? Mishkin nos lembra que há algo além disso, que existe uma forma de viver que não exige que destruamos tudo que há de bom dentro de nós para sobreviver. E se no fim não se trata de vencer, mas de permanecer íntegro? Dostoiévski não nos
dá essa resposta, mas nos obriga a confrontá-la. Ele não romantiza a pureza de Mishkin, nem sugere que devemos segui-lo cegamente. Pelo contrário, nos mostra as consequências brutais de viver sem artifícios. Mas, ao mesmo tempo, nos deixa uma dúvida incômoda. E se a solução não for escolher entre bondade e sobrevivência, mas encontrar um equilíbrio entre as duas? E se a verdadeira força não estiver em se proteger da dor, mas em aprender a carregá-la sem se tornar amargo? Talvez esse seja o maior desafio. Em um mundo que nos ensina a endurecer o coração para não sofrer, Mishkin nos ensina que a verdadeira coragem pode estar justamente em continuar sentindo, mesmo quando tudo nos empurra na direção contrária. Ele não era um herói no sentido tradicional, não era um mártir glorificado, mas sua existência foi um ato de resistência contra a lógica brutal da sociedade. Sua história não nos oferece um final feliz, mas nos dá algo ainda mais valioso: uma reflexão profunda sobre quem realmente somos e no que estamos nos tornando. O que nos leva de volta à questão inicial: quem é o verdadeiro idiota? O que se recusa a jogar o jogo ou os que se afundam nele sem questionar? Dostoiévski não responde diretamente, porque essa é uma pergunta que cada um precisa responder por si mesmo. Mas ele nos dá todas as pistas para perceber que a tragédia de Mishkin não é uma anomalia, mas um espelho. Ele é a prova de que há algo de errado na maneira como vivemos, de que talvez estejamos aplaudindo o comportamento errado e punindo as pessoas erradas. E essa é uma verdade difícil de aceitar. No fim, não há como ler sua história e sair ileso. Mishkin incomoda porque nos obriga a olhar para dentro e encarar nossas próprias concessões. Ele é um lembrete de que a vida poderia ser diferente, mas que para isso precisaríamos abandonar muito do que aprendemos a valorizar. A questão é: estamos dispostos a pagar esse preço? Se há algo que o idiota nos ensina, é que a bondade, longe de ser uma virtude reverenciada, é muitas vezes tratada como um erro de cálculo, uma falha estrutural no tecido da sobrevivência. A história de Mishkin não é apenas um relato de ingenuidade esmagada pela realidade. É um estudo daquilo que acontece quando alguém se recusa a adotar as máscaras que o mundo exige. E você, diante desse espelho incômodo que Dostoiévski nos coloca, como se enxerga? Você estaria ao lado de Mishkin ou se uniria ao coro dos que o chamam de idiota? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo.